O assunto hoje é yoga, e esse é dos assuntos que dá mais satisfação de falar, porque yoga é o caminho da vida, né? Muitas vezes as pessoas veem o yoga apenas como uma prática, né? Especialmente uma prática física, envolvendo os asanas, as posturas, as respirações, os pranayamas, que é o tipo de yoga que é mais difundido aqui no Brasil, que é o Hatha Yoga, e no Ocidente de uma forma geral. Mas na Índia, onde o yoga teve a sua origem, o caminho do yoga é muito mais do que um conjunto de práticas psicofísicas, mas é um caminho de autorrealização. E é um caminho, né, um conjunto de ensinamentos que se perde no tempo, tem origem na Índia Antiga, e tem muito a ver com a filosofia dos Vedas, que são vamos dizer assim, a tradição antiga da Índia, que tem a ver com o Sanatana Dharma, aquele caminho da sabedoria, do conhecimento divino. E, segundo consta na tradição, existe um personagem muito importante que é considerado o codificador do yoga, Patanjali, que viveu em torno de 350 anos antes de Cristo, e que escreveu aquele livro muito conhecido, os Yoga Sutras, que tem várias traduções, inclusive para o português. A editora Teosófica, inclusive, tem duas traduções, uma do Taimini, chama Ciência do Yoga, e outra, Yoga, a tradução do Rohit Mehta, Yoga, a Arte da Integração. E existem outros livros também, inclusive tem um outro livro da editora Teosófica chamado Raja Yoga, do Wallace Slater, que também está baseado nos Yoga Sutras de Patanjali. Então, essa obra é uma obra assim, fundamental, porque dá os fundamentos de toda a filosofia, de toda a cultura do yoga. E a partir do trabalho de Patanjali que as várias escolas do yoga se fizeram e se espalharam pelo mundo, e hoje é uma tradição viva que continua a encantar e transformar pessoas de todo o mundo. E existem várias escolas que estão associadas aos vários tipos de personalidades, vários temperamentos humanos, mas todas as escolas do yoga, toda a tradição do yoga é uma tradição de sabedoria que tem como objetivo maior a libertação do homem. Então, por isso nós dizemos que o yoga é um caminho de autorrealização, um caminho que leva o homem a superar as suas limitações, superar todos os obstáculos que existem dentro de si, permitindo que ele se liberte da ilusão e reencontre a sua verdadeira natureza. Então, por trás dessa filosofia do yoga, existe toda uma sabedoria que afirma que o homem é divino por natureza. E ele, devido ao envolvimento com esse mundo dos sentidos, com o mundo sensorial, o mundo material, ele se esqueceu dessa sua natureza divina e passou a considerar esse mundo que é percebido pelos sentidos como uma realidade. Ou seja, houve uma perda dessa noção de unidade em todas as coisas, que é a realidade mais profunda. E com o contínuo envolvimento com o mundo sensorial, ele passou a dar uma realidade a essa percepção sensorial que ela não possui. A ciência hoje já comprovou que o que nós percebemos não é a realidade, é apenas uma projeção de algo maior. Ou seja, o que nós percebemos tem muito a ver com o que nós temos dentro de nós e não é independente da percepção. Cada pessoa percebe o mundo à sua maneira, percebe o mundo em função do seu aparelho sensório, da sua cultura, dos seus condicionamentos, enfim, do seu conteúdo mental. Ou seja, tudo aquilo que foi acumulado ao longo de uma vida, que tem a ver com a sua cultura também, com a sua religião, com toda aquela bagagem que foi, aos poucos, sendo armazenada na memória. De forma que aquilo que nós percebemos do mundo não é uma imagem nítida da realidade, mas é uma projeção de algo que nós já temos dentro de nós no mundo. Então nós vemos as pessoas, as coisas e os eventos em função dos nossos condicionamentos. Então no yoga existe um ensinamento que o que nós percebemos não é a realidade em si, é uma projeção que é distorcida, que é função
dos nossos condicionamentos. É como se nós tivéssemos uma segunda natureza, que é a natureza programada, e não é a natureza pura, real, divina, que foi, aos poucos, sendo manipulada através de todo um processo de lavagem cerebral, de condicionamentos que foram criados em função da mídia, da cultura, da religião, e que fez com que nós perdêssemos a visão pura da realidade. Ou seja, nós não só perdemos essa visão reta e direta da realidade, como nós criamos para nós mesmos uma natureza ilusória. Ou seja, nós passamos a nos identificar com o nosso corpo, com aquilo que pode ser percebido pelos nossos sentidos, e geramos então uma natureza ilusória. Quando nós tentamos nos descrever, nós sempre descrevemos a nossa personalidade, ou seja, o nosso corpo, onde nós nascemos, quais são os nossos pais, qual é a nossa religião, qual é a nossa cultura. Enfim, existe toda uma série de identificações que nós criamos em torno de nós que constitui então a nossa natureza, que é a natureza condicionada, essa natureza que foi criada artificialmente por nós, que não é a nossa natureza verdadeira. E essa percepção gerou uma condição de afastamento da natureza, de afastamento de todos os seres e do universo. Ou seja, gerou um isolamento de nós como pessoa em relação ao mundo. E essa natureza separada, essa segunda natureza, é que gera a crise que nós vivemos, que gera todo o sentimento de solidão, de separatividade, que é a razão das crises, da guerra, de todo o problema, toda a crise humana. Inclusive essa crise ambiental que nós vivenciamos hoje, que agora se tornou extremamente crítica, né? Está se falando muito no aquecimento global, nas mudanças climáticas, na agressão à natureza, na poluição. Tudo isso é resultado de quê? De uma postura equivocada do ser humano em relação à natureza, em relação a si próprio e do seu relacionamento com o mundo. Esse afastamento da natureza e dos outros seres gerou uma postura egoística, uma postura separativista, primeiro o meu e depois os outros, se houver possibilidade de atender também os outros. Então essa postura egoísta se traduziu também numa postura egoísta em nível de família, em nível de sociedade e também em nível de países, de povos. Então o egoísmo, o separativismo se espalhou e contaminou, vamos dizer assim, toda a nossa cultura nacional, e a relação entre os povos, entre os países, acabou sendo também contaminada. Teve a dificuldade de chegar a um acordo agora na COP15, nessa convenção, nessa reunião dos países para tentar chegar a um acordo sobre as mudanças climáticas, foi fruto do egoísmo, da falta de uma visão ampla, de uma visão universal, de uma união planetária, que seria muito necessária, né? Uma condição em que os interesses globais, os interesses da humanidade estivessem acima dos interesses individuais, dos povos, dos grupos e dos interesses também econômicos. Então, essa falta de consenso, a falta de acordo é fruto do nosso egoísmo, da nossa incapacidade de nos ver como participantes de um todo maior. E é lastimável que nós não consigamos nos colocar como seres participantes de um organismo, que é a raça humana, e também de um planeta, que é um todo orgânico, que é interdependente, onde cada parte interage sempre com todas as outras partes, e na qual o destino do todo, o destino do planeta, depende de uma cooperação de cada parte, né? Assim como cada célula faz a saúde do corpo, né? A atuação de cada célula, de cada organismo do corpo, é que vai ditar a saúde do organismo como um todo. Quando uma célula passa a agir em desarmonia, ou quando um órgão também trabalha em desarmonia com o todo do corpo, aí você tem a doença, você tem a desarmonia, que pode chegar até a geração da morte, de uma doença grave que vai levar à morte. O câncer, por exemplo, é um estado em que há desordem, em que as células se reproduzem de uma forma não organizada, de uma forma não integrada com o resto do organismo, que pode gerar até a morte se não houver alguma contramedida, alguma ação que vá remover aquele desequilíbrio. Então o yoga pode ser visto como um caminho que leva
ao reconhecimento da nossa verdadeira natureza. A palavra yoga, como vocês sabem, quer dizer integração e união. E todo o trabalho do yoga, que é chamado de sadhana, né, é um trabalho que visa colocar o homem na sua verdadeira posição, ou seja, permitir que nós reconheçamos a nossa verdadeira natureza. Nós voltemos a assumir o nosso corpo, o nosso ser, a nossa personalidade, vivendo a nossa própria natureza e não vivendo uma vida condicionada, uma vida artificial. É um dos pontos fundamentais dentro do caminho do yoga. Então, Patanjali, nos Yoga Sutras, coloca isso logo no início como sendo a base do yoga. Ele define o yoga, inclusive, como essa libertação dessas modificações mentais, desses apegos que nós temos em relação aos diversos objetos que constituem os objetos do desejo. Nós somos apegados a uma série de coisas, nós criamos uma segunda natureza que está presa ao mundo, né? Ao mundo que foi criado pela nossa própria mente, é um mundo artificial, mas nós nos apegamos com garras e dentes a essa natureza ilusória e não damos oportunidade para que o novo chegue até nós. Nós estamos tão presos aos condicionamentos, a essa visão equivocada da realidade, que nós não nos permitimos ser diferentes, não permitimos que nós venhamos a aprender da vida como nós deveríamos. Quando nossa ação não é pura, é uma ação condicionada, ela se torna uma reação. Patanjali, inclusive, ele coloca aqui, pensar é reagir. É interessante essa frase, que pensar é reagir. Porque existe uma diferença entre agir e reagir. Uma ação pura é uma ação decorrente daquela realidade, daquele momento presente. Você está vivo, você está atento, você está vigilante, você está interagindo com o mundo, com as pessoas, então você age em função daquela realidade. Tem uma pessoa se afogando, você, sem pensar em recompensa, sem pensar em nada, você vai lá e salva aquela pessoa, porque aquilo tem que ser feito naquele momento. Se você sente que alguém está precisando de alguma coisa, você vai e ajuda aquela pessoa. Isso é um ato natural, não é um ato premeditado, não é um ato que é feito com interesses, com uma tentativa de obter alguma recompensa no futuro, mas é aquilo que tem que ser feito naquele momento. Essa é a ação natural, ação espontânea. Agora, a nossa ação raramente é espontânea. A nossa ação é uma ação condicionada. Nós fomos programados pela sociedade, pela educação, pela religião, a ter não ações, mas reações. Ou seja, quando acontece alguma coisa, nós temos algum estímulo que vem de fora, a nossa mente já cria uma série de hábitos de reação que são automáticos. É que nem o computador que está programado para agir de determinadas fórmulas em função de determinados estímulos. Então, a vida condicionada é aquela vida que não é espontânea. Você foi programado para agir de determinada forma, então quando vem um certo estímulo, você reconhece aquele estímulo e reage automaticamente. E se nós não estivermos atentos, nós somos levados pelos condicionamentos. Daí porque o caminho do yoga é um caminho de vigilância, um caminho que exige muita atenção, exige desprendimento, exige determinação e exige muita energia. É aquela disposição de ser o que você é, de assumir as consequências de ser o que você é também. Porque às vezes é muito cômodo você ser um cordeirinho no meio de um rebanho, de agir como os outros agem, fazer aquilo que os outros estão esperando que você faça. É mais fácil, às vezes, você não encontra aquilo que é o lugar comum, aquela ação condicionada, que é a ação típica de um rebanho, né? De uma ovelha no meio de um rebanho. E você assumir as consequências pelos seus atos e agir de uma forma que é aquela ação correta, ação consciente, nem sempre é fácil. Você agir conscientemente requer muita determinação, que muitas vezes tem que ir contra os interesses, a vontade de outras pessoas. Você tem que quebrar o comodismo, tem que estar disposto a assumir as consequências por tudo que você fizer. Isso nem sempre é fácil. Nós temos a tendência de querer agradar as pessoas, de sermos aceitos pela sociedade, aceitos pelo sistema. Então, há um processo ao longo do nosso crescimento de enquadramento. E esse enquadramento acaba sendo um embotamento também. É você deixar de ser o que você é para você ser aquilo que os outros querem que você seja.
E isso leva a uma série de ações que são inconscientes, mas podem ser até ações violentas, né? O Ulisses está aqui, volta e meia, fala dessas ações inconscientes, dessa violência, inclusive inconsciente, que nós realizamos. Por exemplo, na alimentação. É muito comum as pessoas, por educação, por hábito, estarem comendo carne, né? Sem se darem conta do que representa o ato de comer carne. Vamos dizer assim, há pouco tempo atrás, né? Poucos séculos atrás, pouco mais de 100 anos, nós tínhamos a escravidão aqui no Brasil e todo mundo aceitava a escravidão como sendo uma coisa natural. Inclusive, a elite pensante achava a escravidão natural, a própria igreja apoiava a escravidão. E é uma coisa altamente desumana que hoje ninguém aceitaria, porque o lugar comum hoje, né, o pensamento coletivo, é contra a escravidão. Mas hoje o pensamento coletivo é a favor da alimentação carnívora. E as pessoas às vezes não percebem o grau de violência que existe na matança indiscriminada de um monte de seres que são criados de uma forma muito violenta, né? Como se fossem um objeto, como se fossem apenas um objeto a ser consumido, maltratado. E a maioria dos carnívoros não se dá conta de que está realizando um ato de violência ao incidir com esse tipo de hábito alimentar. Existem muitas... Eu não vou dar uma palestra sobre vegetarianismo, né? Mas eu gostaria apenas de comentar que, além da violência contra os animais, existem sérios problemas ecológicos, ambientais em relação ao ato de comer carne. E hoje está provado que a pecuária é a principal responsável pelo aquecimento global. Assim, os pastos estão crescendo cada vez mais, gerando derrubada de florestas. Você tem a flatulência e os arrotos do gado, né, das vacas e dos bois que liberam o metano, que é um gás altamente nocivo à atmosfera, né, que acelera o aquecimento global. Não é só o CO2, o gás carbônico, mas o metano é um gás também responsável pelo aquecimento global e é mais nocivo do que o gás carbônico em termos de transformações climáticas, né, de aquecimento global. Então, existe uma série de razões que quem quiser pode pesquisar, que mostra que a pecuária e o hábito alimentar de comer carne é muito nocivo para a humanidade, para a preservação do planeta, e é uma agressão que nós fazemos. Então, no yoga, dentro daquele caminho que Patanjali prescreve, uma das primeiras coisas, né, no caminho óctuplo é a ahimsa, que é a não violência, que é também traduzido como inofensividade, a sua incapacidade de fazer mal a qualquer ser humano, seja animal ou qualquer ser humano, ou a própria natureza. É respeitar todas as formas de vida como sendo uma extensão da nossa própria vida, aquele sentimento de pertencer a uma unidade maior. A separatividade é que levou o ser humano a encarar os animais, as plantas e toda a natureza como sendo algo para ser explorado. Então o yoga mostra que nós somos parte desse todo, dessa natureza, e nós temos que redescobrir essa nossa natureza verdadeira, integrada, em que nós somos parte de um todo maior. Existe então uma série de ensinamentos que fazem parte da cultura do yoga e também daquela Ashtanga Yoga, que é o yoga de 8 passos, que Patanjali dá ensinamentos assim que são muito bonitos, muito simples também, que dão as bases de um viver em harmonia, um viver integrado com a natureza. Porque não adianta a pessoa querer se transformar se ela não mudar a maneira como ela vive, não mudar o seu comportamento, a maneira como ela se relaciona com os outros seres, com a natureza e com todo o universo. Então, Patanjali, em vez de ir direto para a meditação, como algumas pessoas preconizam, né? Antes de começar a meditar, que é a parte mais profunda e mais importante do yoga, você tem que começar a se preparar para a meditação. Se a pessoa está cheia de problemas na cabeça, está cheia de conflitos, está vivendo uma vida desregrada, uma vida emocionalmente desequilibrada, como é que ela vai sentar e meditar? Não há como, porque aquela instabilidade emocional, a mente a 1000 por hora, vai impedir que ela mergulhe dentro de si própria. Ela vai estar, mesmo que ela sente, cruze as pernas e tenta ficar imóvel, a mente vai continuar agitada, vai continuar intranquila
e isso vai impedir a meditação. Por isso que muitas pessoas começam a meditar e desistem logo em seguida por não conseguir meditar. É muito difícil meditar porque não criaram, né, nas suas vidas uma postura de autotransformação que é a base para a meditação, que é a condição para que a meditação possa ocorrer. Então, Patanjali diz o seguinte: existem dois lados no caminho do yoga. Um é chamado yoga externo, que é o trabalho que você vai fazer com a sua natureza. Você tem que se preparar para depois realizar o yoga interno, que é basicamente a meditação. Então, antes da meditação, você tem os passos que são preparatórios, que aí vem a não violência, é você ser verdadeiro, né? Uma coisa tão simples ser verdadeiro, né? Aí, se nós formos observar a nossa vida, nem sempre nós somos verdadeiros, né? Quantas vezes nós tentamos mostrar que nós somos diferentes do que nós somos, né? Mostrar uma imagem falsa, uma imagem que não corresponde à realidade em relação a nós próprios. Nós tentamos vender uma imagem que nós tivéssemos feito alguma coisa que nós não fizemos. Não mentir também é um ensinamento fundamental no yoga, né? E não mentir não é só pregar as mentiras mais corriqueiras, por exemplo, não se apropriar de algo de outro dizendo que é seu. No trabalho é muito comum o chefe, às vezes, pegar o trabalho que foi feito pelo seu funcionário, o seu subordinado, e usar como se fosse seu. Essa é uma apropriação indébita, né? É um furto, mas de uma natureza mais sutil. Então, quando você elimina aquelas inverdades, aqueles roubos que são mais grosseiros, você começa a descobrir níveis mais profundos de inverdades e de apropriações indébitas que você realiza na sua vida. Às vezes, só pelo fato de você ocultar alguma coisa, você está faltando com a verdade. Você não está sendo você mesmo, não está sendo verdadeiro. Você está simulando, está tentando mostrar uma face que não é a sua face verdadeira. Depois vem um ensinamento também importante, que na Índia eles chamam de Brahmacharya, que é traduzido muitas vezes como castidade. Mas não é só a castidade no sentido convencional, de se abster de atos obscenos, da sexualidade desordenada, mas é você se libertar dos desejos, deixar de ser escravo dos seus desejos. Você vê uma pessoa que está sempre desejando alguma coisa, está sempre pegada a um monte de coisas, né? Não só ao sexo, mas às posses, né? Às pessoas, aos cargos, ao poder. Tudo isso leva a uma instabilidade muito grande. Então, essa castidade é você começar a soltar as amarras, é deixar de estar preso a tudo que constitui os objetos do desejo, é ir soltando, né, e desapegando das coisas materiais, das pessoas, dos poderes, daquelas coisas que trazem prazer, e também deixando de fugir daquilo que traz medo, que traz desconforto, você levar a vida como ela é, sem fugir das coisas que você rejeita de alguma maneira e sem buscar os objetos do prazer também. Aquela vida de equilíbrio, de serenidade. E depois tem um último elemento dentro da primeira série de ensinamentos, que é a não cobiça, a parigraha, que é você não desejar as coisas dos outros. É uma coisa que parece muito simples também, mas se nós formos fundo, nós vamos ver que, volta e meia, nós olhamos de uma forma invejosa para o que os outros têm, nós queremos ser tão inteligentes como outras pessoas, queremos imitar as outras pessoas, estamos apegados às coisas materiais, nós não repartimos com o mundo as coisas que nós temos. Às vezes nós abrimos o nosso armário, está cheio de roupa, roupas que você não usa há anos, mas você vai guardando porque você está apegado àquela roupa. Você tem uma série de objetos que você não dá a mínima que poderiam ser úteis para outras pessoas, mas você guarda. Talvez um dia eu possa usar esse objeto, né? E vai guardando aquilo. Então, a cobiça, o apego às coisas também leva à instabilidade. Então, a saída para isso é a simplicidade voluntária. A pessoa levar uma vida desapegada, cada vez doando mais o que tem e não cobiçando as coisas que não tem. Depois tem uma série de ensinamentos que corresponde ao segundo passo na Ashtanga Yoga, que são os chamados niyamas, que são as coisas que a pessoa deve observar. Uma delas é ser verdadeiro, é não procurar ser o que transmitir uma imagem falsa de si, ser puro nas suas
na sua maneira de viver o mundo. A pureza tem a ver com uma postura em que você elimina o que é mais grosseiro na sua vida e substitui por coisas mais nobres, mais elevadas, mais sutis. Então, o tipo de pensamento que você tem, o tipo de emoção que você tem, vai ditar o seu grau de pureza. E, através da observação, nós podemos começar a substituir as emoções mais densas e os pensamentos mais pesados, mais densos e egoísticos, por pensamentos mais nobres, por emoções mais nobres. Isso tem a ver com o tipo de música que nós ouvimos, os ambientes que nós frequentamos, as pessoas com quem nós convivemos, tudo isso influencia o nosso grau de pureza. Então, aos poucos, nós vamos substituindo a matéria mais densa por uma matéria mais sutil, mais elevada e mais pura. Isso é um processo para toda a vida. Um outro niyama é o contentamento. É você ter alegria na sua vida, viver de bem com a vida. Viver com uma pessoa bem-humorada é uma pessoa muito mais amável, uma pessoa muito mais alegre para os outros e acaba levando alegria para as pessoas à sua volta também. Uma pessoa de mau humor, carrancuda, pessimista, ela contamina as pessoas à sua volta com esse seu mau humor. Então, nós não temos direito de ser mal-humorados ou de ser pessimistas, porque esse tipo de emoção contamina as pessoas à nossa volta. E, ao contrário, se nós levarmos alegria, mesmo nas situações mais difíceis ao mundo, nós estamos contribuindo para que o mundo se eleve também, na medida que nós elevamos a nossa consciência. Então, a alegria, mesmo nas situações mais difíceis, é uma coisa fundamental dentro do caminho do yoga. Depois vem tapas, que é a austeridade. E a austeridade não é só você levar uma vida reclusa, uma vida em que você se abstém de realizar aquelas coisas que te dão prazer. É mais que isso, é você levar uma vida simples, uma vida em que você dá valor àquilo que realmente tem valor. Geralmente o supérfluo traz uma série de problemas para as suas vidas. Você querer mais do que você precisa, né? Você se acumular mais do que você tem necessidade, gera acumulação de coisas supérfluas, de riquezas, de poder, tudo aquilo que infla o ego e que acaba sendo um problema no caminho espiritual. Então você ir soltando, né, levando uma vida cada vez mais simples, com menos amarrações e também uma vida em que você vai exercitando o desapego, é muito importante. Então, por exemplo, você pode definir, olha, eu vou passar uma semana sem comer chocolate ou sem tomar café. Isso é um exercício, né? Não que seja importante não tomar café ou não comer chocolate, mas é uma maneira de você exercitar a sua vontade. Porque na vida espiritual, a vontade tem que ser exercitada, senão você acaba sucumbindo e sendo levado pela aquela busca de prazer, pela consciência que está sempre buscando a satisfação de prazeres, a busca de poder e não o caminho espiritual. Então, exercitar a vontade, substituindo a vontade por coisas mundanas, pela aspiração por coisas espirituais, tem a ver com essa austeridade. Depois vem a parigraha, que é o estudo. E esse estudo não é apenas o estudo das escrituras, o estudo dos livros sagrados, que também é válido. É principalmente o autoestudo, o estudo de si mesmo, é você se autoconhecer, é você começar a entender a maneira como você se relaciona com as pessoas, com a vida, é entender as suas motivações, entender as suas fraquezas e tentar trabalhar para que você melhore a sua natureza, melhore a maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você vive. Então, é basicamente um trabalho de autoobservação. Você vai observar as suas falhas, vai aprender da vida. Inclusive, esse aprendizado se dá principalmente pelo relacionamento. Na medida que você observa os seus relacionamentos, você observa as suas falhas também. Se você foi agressivo, se você faltou com a verdade, se você foi egoísta, se você não foi justo em algum momento, tudo isso aí gera aprendizado. Não que você vai se mortificar por causa disso, ou vai se sentir culpado, mas apenas vai entender o que está acontecendo e, em função desse aprendizado, você vai se transformar.
Como diz o Krishnamurti, na hora que você observa uma realidade, uma verdade, você já se transformou. A simples observação isenta, verdadeira do que está acontecendo já gera uma transformação. Isso não é uma percepção meramente intelectual, é uma percepção com o coração, é um entendimento que envolve toda a nossa natureza. Então, essa autoobservação é uma observação com a mente, com o coração, com todo o nosso ser. Depois vem que Patanjali chama de Ishvara Pranidhana, que é devoção a Ishvara ou devoção à vida. Ishvara é, ao mesmo tempo, a divindade transcendente, como a divindade que existe dentro de nós, o nosso Atma, o nosso espírito, que está dentro de cada ser humano. Então, você ter uma reverência por essa divindade interior é reverenciar a própria vida, porque Ishvara, o Deus, está presente em cada ser humano, está presente na natureza, especialmente está presente dentro de nós. Então, essa reverência pela divindade dentro de nós é reverência pela própria vida. E essa postura de reverência tem um poder transformador que é formidável. Na medida que nós percebemos que nós somos divinos por natureza, que tudo à nossa volta também é divino, nós automaticamente mudamos o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta. Como é que você pode ter aversão a alguém se você percebe, sente que aquela pessoa é divina também, é uma expressão do divino? Então, nós passamos a rever os nossos relacionamentos, né? Quando nós temos aversão em relação a alguma pessoa, temos alguma diferença, alguma ponta, né? Houve uma briga, um conflito com aquela pessoa, você passa a ver aquela pessoa não como um inimigo, mas como um colega, como um aspirante no caminho, que está junto com você, que tem suas dificuldades, suas limitações, mas está caminhando junto. E aí, através da compaixão, você se transforma e transforma também outra pessoa. Você vê que o budismo tem como um dos ensinamentos mais importantes a compaixão. O hinduísmo também tem, mas talvez o budismo tenha enfatizado mais a compaixão. E a compaixão é você ter paixão com, ou seja, você não se sentir isolado, você não querer apenas o seu benefício próprio, você estar em relação com a pessoa, estar unido com a pessoa. Então, quando o relacionamento se dá dentro de uma perspectiva de compaixão, você está sentindo com aquela pessoa, você está se relacionando com uma pessoa que, na realidade, é uma extensão de si próprio. Ela não está separada, ela está junto com você, ela está caminhando junto. Aí é muito mais fácil você resolver um problema, você superar um conflito, quando há aquele sentimento de compaixão, de estar sentindo com, estar convivendo com aquela pessoa. Isso é uma postura que muda completamente os nossos relacionamentos e é capaz de resolver qualquer problema que você tenha na sua vida. E aí que entram os próximos passos do yoga. Você vê que a base do yoga é fundamental para que a gente possa dar seguimento ao caminho do yoga, que aí entra as posturas, entra as respirações, os pranayamas, entra o pratyahara, que é a abstração dos sentidos. São vários ensinamentos que são preciosíssimos, que vêm sendo praticados há milhares de anos e que vêm permitindo que muitas pessoas superem as suas limitações, superem as suas imperfeições e cheguem ao estado de autorrealização. Então, o caminho do yoga é um caminho para a vida toda. Não é uma prática isolada, é um trabalho que envolve um trabalho 24 horas por dia ao longo de toda a nossa vida. É um trabalho que exige determinação e vontade de ser o que você é. É a vontade de desenvolver todo o seu potencial, expressar todo o seu potencial divino, que está, de certa forma, ainda escondido dentro de você, que está obscurecido em função dessa visão equivocada que nós temos da realidade, mas que pode ser desperto. O homem comum é como se estivesse dormindo, como se estivesse inconsciente em relação à sua realidade. E o yoga visa despertar, dar uma chacoalhada na pessoa. E os instrutores de yoga dizem, você não é aquilo que você está pensando. Né? E tem até uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim, meditação não é o que você pensa. Porque normalmente as pessoas acham que o mundo é o que elas pensam. E na verdade o que você pensa é ilusão, é algo que é derivado do seu conteúdo mental.
E enquanto você está pensando, você não está vivendo, você está apenas se reportando ao passado, deixando que o passado invada o presente e tome conta do presente. A vida do yogi é uma vida muito voltada para o presente. Não é que ele vai esquecer o passado, ele vai deixar de estar agindo apenas em função do passado. E cada vez menos ele vai pensar. Lógico que ninguém pode abandonar o pensamento é necessário para você poder agir, para você poder tomar decisões, para você poder conviver com as pessoas, né? Na hora que você estuda, você aprende esse ensinamento para a vida profissional muito importante, mas você viver no passado, viver apenas pensando coisas que já foram, sem usufruir da beleza do presente, é um desperdício, né? É uma oportunidade que está sendo jogada fora. Se você está naquele momento presente, tem uma coisa extremamente bela acontecendo, você está com a mente cheia de problemas, deixando que, né, os seus problemas já aflorem e impeçam a sua vivência plena do momento, você está perdendo uma oportunidade de viver intensamente aquele momento, o que é lamentável, né? Você está deixando de ser aquilo que você é naquele momento para viver uma ilusão, que é aquela imagem que está vindo do passado e está fazendo que você viva os seus conflitos, seus problemas, fique, né, trabalhando mentalmente uma série de imagens que não tem nada a ver com a realidade. Então, Patanjali diz, se você quer meditar, se quer mergulhar no yoga interno, você tem que primeiro deixar de lado todas aquelas inquietações, aqueles conflitos, aqueles problemas que estão impedindo que você mergulhe na sua natureza. E aí que vem, então, todo um processo, você se abstrair dos sentidos e mergulhar no fundo do nosso ser. É como se estivesse mergulhando no oceano da vida, porque o seu ser mais profundo, o seu ser espiritual, não é separado do ser espiritual dos outros seres. Você, no fundo do seu ser, é uno com todos os seres. Então, através da meditação, você está deixando de lado aquele estado de separatividade e está gradualmente mergulhando cada vez mais fundo na sua real natureza. E essa real natureza é uma natureza de beleza, é uma natureza de integração, de unidade com todos os seres, que é a única natureza que pode nos trazer uma real felicidade. Quanto mais nós nos identificamos com essa natureza verdadeira nossa, mais nós podemos nos realizar e ser felizes. Enquanto nós estamos voltados apenas para fora, nós estamos vivendo uma natureza de segunda mão, vamos dizer assim, uma natureza falsa e vivendo em conflito. E o yoga mostra, então, como você se libertar de tudo isso através da prática, né? E essa prática tem regras muito bem definidas. E uma vez que você passou pelas fases iniciais e conseguiu transformar um pouco, purificar a sua vida, esquecer um pouco os seus apegos, né? Desenvolver uma disciplina de vida, aí você começa a se voltar para dentro e você reencontra, então, aquilo que é o que tem de mais precioso na sua vida, aquele diamante que está lá no fundo do seu ser, que é a coisa mais nobre, mais bela, mais luminosa, que pode transformar a sua natureza e permitir que você, então, veja o mundo com outros olhos. É interessante, uma pessoa que, um yogi que já desenvolveu essa sua jornada interior, quando ele volta para a consciência de vigília, ou seja, quando ele está novamente atento para o mundo externo, ele já vê esse mundo com outros olhos, porque ele já se libertou da ilusão. A meditação, ela permite que você perceba que você não é um ser isolado, que você tem uma individualidade, mas essa individualidade não é algo à parte do resto. A gota do oceano não é separada do oceano, ela é una com o oceano, né? Mesmo uma gota de orvalho numa folha, ela não está separada do oceano, ela só existe em função do oceano. Assim como a fagulha não está separada do fogo, ela só existe em função do fogo. Sem o fogo, a fagulha não existe. Assim também o nosso Atma, a nossa chispa divina, né? Aquela presença divina que existe em cada um de nós, ela não tem significado à parte do todo. Ela só existe integrada com Brahma, que é a divindade universal, a divindade oniabarcante, né? A unidade que abarca, envolve todos os seres. Então, a gota e o oceano, a Atma e Brahma, né? A unidade e o todo, são, na realidade, uma coisa só.
Enquanto nós estamos centrados na nossa consciência do eu, que é a consciência separatista, nós não conseguimos perceber essa unidade. Então nós sofremos muito. Na medida que nós mergulhamos na meditação e ingressamos naquilo que é chamado por Blavatsky da sabedoria do coração, nós passamos a ver o mundo pela identidade. Começamos a ver o mundo como sendo parte desse mundo, não como algo separado do mundo. E aí, depois que nós saímos da meditação, nós olhamos para o mundo e vemos que esse mundo, na realidade, é uma coisa integrada, né? Que a Terra onde nós vivemos não é algo separado do universo também, ela faz parte do universo, ela faz parte do sistema solar, faz parte da nossa galáxia, da Via Láctea, ela faz parte do universo total. E nós fazemos parte da humanidade, fazemos parte do planeta, está tudo interligado, são unidades que fazem parte de unidades maiores, que por sua vez fazem parte de unidades ainda maiores, e no fundo está tudo interligado. Nada vive de forma independente. Cada célula do corpo faz parte do corpo e é o corpo. Essa visão holográfica, essa visão integrada da realidade é que é a base do ensinamento do yoga. E nós temos que romper com essa visão separatista para podermos realmente realizarmos aquilo que há de mais positivo, de mais belo dentro de nós. Isso requer uma atitude, uma postura de desprendimento, uma vontade, no sentido mais elevado de vontade, não de desejo, mas vontade interior, anelo, aquela aspiração de integração. E isso é algo que pode ser conquistado, não através de um desejo convencional, mas através de uma abertura. Isso que é interessante, a vida espiritual se conquista não como se conquista um exército, né? Ou se conquista uma posse material. Você conquista um bem, um país conquista outro pela guerra, pelo esforço, pela luta, né? Já a conquista espiritual se dá através da abertura. Isso que é interessante. E Buda já dizia, né? O verdadeiro guerreiro, o vencedor de uma batalha é aquele que conquista não os outros, não os exércitos estrangeiros, mas aquele que conquista a si próprio. Isso que é a coisa mais difícil é você conquistar a você mesmo. E essa conquista de si próprio é uma postura de abertura. É você abrir mão de tudo aquilo a qual você está apegado. E quanto mais você solta as amarras, quanto mais você se desapega, mais você pode viver a sua verdadeira natureza, vencendo as suas limitações e passando a se perceber como um todo. Que enquanto nós somos limitados, nós somos muito fracos, né? Enquanto nós somos apenas esse corpo, essa mente, essas emoções que nós temos, essa personalidade, as nossas limitações são muito grandes. Nós somos quase um nada diante desse universo. A nossa energia é muito pequena, nosso potencial é muito pequeno, e nós sentimos impotentes diante de uma realidade aparentemente adversa. Agora, quando nós superamos essa visão separatista e nos vemos como parte do todo, não existe nada fora de nós. Está tudo dentro de nós, na realidade. Não existe nada a ser conquistado exteriormente. O que existe é um estado a ser descoberto interior, de ser explorado, de ser desvendado. É uma abertura para uma realidade que estava inacessível porque nós criamos uma capa que impediu até hoje a nossa percepção direta da realidade. Nós temos que romper esse ovo, romper essa capa e nos abrir para uma realidade maior. Por isso que dito que a vida espiritual é um estado de abertura para o superior. E é interessante que a luz só é capaz de iluminar a nossa mente e todo o nosso ser se nós nos abrirmos para a luz. Enquanto nós estivermos fechados, a luz não desce à nossa mente, à nossa consciência. E a graça é exatamente isso, é um estado de abertura. Na hora que você se abre, a graça vem até a nossa consciência. Então, a graça ela só se manifesta em nós se nós nos abrirmos para ela. Aí, nós podemos viver essa luz divina dentro de nós, podemos deixar que a nossa consciência seja iluminada pela consciência búdica, a consciência divina, superando aquela postura separatista, autocentrada, em prol de uma visão integrada da realidade. Eu gostaria de ler um trecho muito bonito
que foi escrito por um yogi, se não me engano foi o Sivananda que escreveu, que dá muita dimensão dessa visão integrada. E geralmente os yogis que desenvolveram essa visão integrada, eles possuem uma reverência muito grande pela vida, uma reverência pelos outros seres, pela natureza, uma reverência também pela própria divindade, porque eles veem a divindade como sendo uma extensão de si própria. A divindade não é algo que está longe de si, que um dia, talvez, após a morte, a gente venha a encontrar. A divindade já está na natureza, está dentro de nós, está fora de nós, está em toda parte. Então, essa oração, essa invocação feita por esse yogi é muito bonita porque dá a dimensão de como a divindade é vista e qual a relação de um yogi com o divino. Então diz o seguinte: ó Deus de amor, oceano de misericórdia, ó vós que sois o mar infinito da serenidade, vós sois Brahma, o Pai e a Mãe de todos. Vós sois o céu azul, a lua, as estrelas. Salve, salve, 1000 vezes vos saudamos. Vós estáis dentro, fora, acima e abaixo, em todos os lados, na frente, atrás, em toda a volta. Vós sois a testemunha e o Senhor. Glória a vós, repetidamente vos saudamos. Vós estáis em toda parte, tudo interpenetrando. Vós sois o cordão que une as contras do colar. Vós sois a vida, inteligência, pensamento e consciência. Abençoe-me, concedendo-me o dom de vos ver em toda parte e em todos os seres. Ó doce e adorável presença, glória das glórias, sol dos sóis, luz das luzes, Deus dos deuses. Removo o véu da ignorância que confunde a minha visão e me conceda a força para realizar a minha unidade convosco. É interessante essa oração, essa invocação, porque ela dá a dimensão dessa relação do sadhaka, né, do yogi com a divindade. É uma relação de devoção, de integração, de percepção que ele faz parte dessa divindade. É interessante que ao mesmo tempo é uma adoração e uma percepção de que essa divindade também está dentro da própria pessoa e que nós temos que invocar um estado de abertura em que nós possamos remover tudo aquilo que impede a percepção pura da realidade, percepção essa que vai nos levar a sentir, a perceber e a ser uno com a divindade, uno com todas as coisas, uno com a natureza. Percepção essa que vai nos conduzir ao estado de samadhi, que é aquele estado último do yoga, da unidade com todas as coisas, aquele sentimento que não há separação, não há nenhuma divisão, nenhuma barreira, nenhum espaço entre eu e os outros, que não existe tempo entre eu e a eternidade. Eu sou o eterno, eu sou o infinito, eu sou todas as coisas. Eu sou ao mesmo tempo a unidade e a diversidade. Eu sou a individualidade, eu sou a própria divindade que está se manifestando. E eu, como ser divino, então me ofereço como um canal para a expressão do divino aqui na Terra. E essa é a essência do serviço. É você perceber que você é um ser divino que está aqui na Terra para exercer essa divindade, para ser um canal de transformação da humanidade, e você se oferece, então, para ser um instrumento da divindade. Você percebe que você pode fazer a diferença na medida que você se abre, que você abdica da sua postura egoística, autocentrada, e se coloca como um avatar, né? Um avatar é aquele ser que exerce uma função divina aqui na Terra. Ele, pelo fato de se abrir para o divino, ele passa a ser um instrumento do divino aqui na Terra e a luz divina, o poder divino, o amor divino passam a fluir através dele e se derramar por toda a humanidade, né? Isso que é você levar a vida divina aqui na Terra. E essa
é a grande missão que todos nós, como yogis, como seres aspirantes à espiritualidade, devemos desenvolver. Namastê.